público prevalece em relação ao contratado, então ele pode alterar o contrato, bem como, se o contratado não seguir à risca as determinações, ele pode rescindir unilateralmente. A única coisa que o Estado se preocupa, que ele não pode passar por cima, é pagar o contratado corretamente. Ele pode alterar o contrato? Resposta: pode alterar. Pode deixar o contrato com uma obrigação maior para o administrado, para o contratado? Claro que pode. Só que, se o contratado tiver uma obrigação maior, por óbvio, ele vai ter um ônus maior para conseguir cumprir. E se ele tem um ônus, ele tem que ser ressarcido desta obrigação, né? Obrigação extraordinária que a administração obrigou, imputou ao contratado. Bom, então a supremacia do interesse público aparece sim nos contratos de direito administrativo através destas cláusulas especiais: alteração unilateral, rescisão unilateral. Esta então foi mais uma resposta aí à dúvida do telespectador. E agora nós vamos para a próxima pergunta, por favor. Professor, o regime jurídico administrativo afeta o bem público? Afeta o bem público. O regime jurídico administrativo certamente afeta o bem público. O bem público, ele faz parte do patrimônio público. Se ele faz parte do patrimônio público, significa que é interesse público. Se ele é interesse público, portanto, ele é indisponível. A administração dele não pode dispor. Ótimo, professor, mas você disse que o regime jurídico administrativo concede tanto supremacia quanto indisponibilidade. Quando você fala em indisponibilidade, você está falando então que o bem público, ele não pode ser assim, alienado a qualquer momento. Exatamente. Exatamente isso. O bem público, ele está sendo regido pela indisponibilidade do interesse público, então ele não pode, via de regra, ser alienado. Ele é inalienável. Mas, professor, eu já ouvi falar aqui em venda de bem público, sim. Ah, com certeza. Você pode vender o bem público excepcionalmente. Veja, o bem público, ele não pode ser vendido em regra. Mas se você tiver uma autorização legislativa, eu digo, se o poder legislativo, através da ferramenta dada pelo povo, ou seja, a lei, através de lei, autorizar a venda de um bem público específico, este bem pode ser, então, alienado. Mas nós sabemos que o princípio da indisponibilidade, ele nunca se aplica isoladamente, ele sempre está ligado ao princípio da supremacia do interesse público. E com relação ao bem público, ele também goza de certas supremacias, certos privilégios que o bem privado não possui. Veja, quando se está numa execução, por exemplo, de um cheque numa relação privada, a pessoa que está executando nesta ação vai querer encontrar bens do devedor. Encontrando bens do devedor, certamente ela vai pedir a penhora desses bens e tentar, no futuro breve, a expropriação dos mesmos. O bem público, numa relação jurídica, numa ação judicial, numa dívida estatal, por exemplo, ele já não pode ser penhorado. Nós sabemos que o bem público, ele não é passível de penhora, ele é impenhorável. O que é isso, professor? Isso daí é a supremacia do Estado. O Estado não perde bens públicos em execução judicial. Professor, se eu não posso pegar os bens do Estado, como é que eu consigo receber do Estado numa ação judicial? Muito simples. Você recebe através dos precatórios. Então, na execução contra a fazenda pública, terá que se socorrer o credor dos precatórios contidos lá no artigo 100 da Constituição Federal. Por quê? Porque os bens públicos gozam de privilégios extraordinários, eles não podem ser penhorados. Além disso,
é importante destacar mais um atributozinho que goza o bem público. O bem público também não pode ser usucapido. O que é usucapião mesmo, professor? É quando alguém toma posse do imóvel e fica com este imóvel o período necessário por lei para ganhar a propriedade. Nós chamamos, então, o bem público de imprescritível. O que é imprescritível, professor? A prescrição é o lapso temporal para o posseiro virar proprietário do imóvel, adquirir o direito de virar proprietário do imóvel. Se o bem público é imprescritível, significa que o tempo para o bem público não gera nenhum efeito ao possuidor. Então, o bem público goza, então, de 3 atributos. Ele é inalienável, não pode ser vendido, não pode dispor o estado dele. Segundo, ele é impenhorável, ou seja, em execução, em processo de execução, ele não pode ser expropriado e penhorado. E terceiro, ele é imprescritível, ele não pode ser usucapido. Chegamos ao final deste bloco e logo em breve vamos entrar no terceiro bloco do nosso programa, justamente para tratar das questões que já foram questionadas pela prova da OAB. Até daqui a pouquinho. No terceiro bloco do programa, nós vamos tratar de 2 perguntas da prova da OAB. Perguntas que já passaram, que já foram questionadas pela prova da OAB e, obviamente, que dizem respeito ao nosso tema do dia, que são os princípios fundamentais de direito administrativo, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público pela administração. A primeira pergunta que seleciono para este tema foi uma pergunta que ocorreu na prova da CESP de 2008, olha só, prova muito recente, a prova número 2 de 2008. Diz a pergunta: a modalidade de intervenção estatal que gera transferência da propriedade de seu dono para o Estado é... Olha só que pergunta interessante. Quando tratamos do princípio da supremacia do interesse público, nós tratamos de certos poderes que o Estado tem e que o particular não tem. Nós tratamos de certos privilégios que goza o Estado. A pergunta diz, qual a modalidade que transfere a propriedade privada ao Estado? Qual é a modalidade de intervenção estatal? Pronto, quando a gente fala de intervenção estatal, nós já estamos falando, portanto, de supremacia do interesse público. Por óbvio, a resposta deve trazer 4 alternativas que apresentam atos de supremacia do poder público. Então, eu acho que para essa pergunta, vale a pena a gente ler todas as alternativas e depois fazer ponderações em relação a cada uma delas. Vamos ver aqui, voltamos à pergunta. Então, qual modalidade de intervenção estatal que gera a transferência da propriedade de seu dono para o Estado? É alternativa A, a desapropriação; alternativa B, a servidão administrativa; alternativa C, a requisição; ou alternativa D, o tombamento? Por uma questão meramente didática, vamos inverter a sequência dessas respostas? Professor, tombamento é ato de supremacia do poder público? Claro que é ato de supremacia do poder público. Pelo tombamento, o poder público impede que o particular, que o proprietário de imóvel, o proprietário de um bem histórico e cultural, altere as características deste bem. O tombamento, então, restringe a liberdade do cidadão com relação à alteração das características de sua propriedade. Mas ela não transfere a propriedade privada para o Estado. Então, não pode ser resposta na nossa pergunta. A letra C diz que é requisição administrativa. Não, requisição administrativa também não transfere a propriedade do particular para o Estado. A requisição administrativa é um ato imperativo, é um ato de supremacia, sem dúvida nenhuma.
Mas a requisição, ela pega o bem do particular